E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje vou comentar com vocês um conteúdo bem interessante aí dentro da física, ok? Então vamos falar aí um pouquinho sobre a carga elétrica. Então o que nós sabemos? Nós sabemos então que a matéria é constituída por átomos, certo? E estes átomos ainda vão apresentar, certo? Eles vão apresentar um núcleo, certo? E aí nesse núcleo eu terei os prótons e eu terei lá os nêutrons também, certo? Além desses prótons e além desses nêutrons, ou seja, além dos prótons e além dos nêutrons que aqui estão no núcleo, eu terei ainda uma eletrosfera, certo? Então, o que eu vou ter aqui nessa eletrosfera? Nessa eletrosfera, eu terei quem? Eu terei os elétrons. Então, nessa eletrosfera, eu terei aqui a presença dos elétrons, ok? Então, veja só, vou fazer aqui um desenho mais ou menos por cima, só para nós mostrarmos a situação. Então, eu tenho lá a matéria constituída por átomos, certo? E estes átomos, então, eles vão apresentar um núcleo, e esse núcleo apresenta prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo eu tenho a eletrosfera, onde estaria quem? Onde estaria aqui os meus elétrons, certo? E assim por diante. Então, vamos lá adiante, então, continuando. Os prótons, eles apresentam, um comportamento inverso dos elétrons, né? Colocar aqui E- vai ser elétrons. Então, o próton, ele apresenta uma carga positiva e o elétron apresenta aqui uma carga negativa, certo? Então, se a gente pensar assim, quando eu tenho um íon, se pegar, por exemplo, um íon positivo, o íon positivo, ele é positivo porque ele apresenta um excesso do quê? Um excesso de prótons. E o íon, ele é negativo quando ele apresenta o quê? Quando ele apresenta um excesso de quem? Excesso de elétrons, certo? Então, veja só, se nós tivéssemos, então, um átomo neutro, um átomo X neutro, esse átomo X neutro, ele é equilibrado por quê? Ele é equilibrado porque ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Qualquer oscilação que aconteça aqui com esse átomo X, ele passa a ceder ou receber elétrons. Então, se o átomo, por exemplo, pegar aqui o átomo de sódio, o átomo de sódio, por exemplo, ele tem 11 elétrons, certo? E na última camada ele tem um elétron apenas. Então, o que acontece? Quando ele cede esse um elétron, ele fica com mais prótons, portanto, carga positiva. Se ele vem e liga-se aqui com o cloro, o cloro, por exemplo, tem 17 elétrons. Se ele recebe um elétron, ele vai ficar com excesso de elétrons, então íon negativo. Joia? Então vamos lá então, pessoal. Aqui na física, a medida de carga elétrica, ela vai ser dada aqui por um Czão, certo? E esse Czão aqui significa Coulomb, beleza? Então, a medida de carga elétrica aqui, a medida de carga elétrica, a carga elétrica será representada aqui por um Czão, certo? Então, mas o que é essa carga elétrica? Essa carga elétrica nada mais é do que a quantidade de eletricidade. Então, a carga elétrica nada mais é do que a quantidade de eletricidade. E essa quantidade de eletricidade será dada aqui pelo meu Czão, que é o Coulomb, certo? Então, se a gente pensar assim, diversos estudos ocorreram aí até chegar nesse ponto que nós estamos comentando aqui hoje, principalmente aí com a evolução dos modelos atômicos, lá desde Dalton, Thomson, Rutherford e assim por diante. Então, um físico com o nome de Millikan, ele conseguiu estabelecer que a carga do elétron é a menor carga elétrica que nós temos, sendo, portanto, indivisível, certo? Essa carga elétrica é chamada de carga elétrica E, carga elétrica elementar, certo? Mas qual o valor dessa carga elétrica elementar? O valor dessa carga elétrica elementar será 1,602, 1,602 vezes 10, certo? Vezes 10 elevado a quanto? Elevado aqui a menos 19, certo? Elevado a menos 19 Coulomb, certo? Então, nesse caso, nós passamos a considerar que eu tenho um Czão, que é a quantidade de carga elétrica, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a mais, a mais ou menos N vezes E. Então, vamos lá. O Czão aqui, o meu Czão é a quantidade de carga elétrica. O meu N vai ser o número de elétrons que eu tenho em excesso ou em falta, certo?
e este meu E aqui vai ser minha carga elétrica elementar, que é este meu valor que eu tenho aqui acima, certo? Bem, a partir desse momento, então, foi possível, então, estabelecer-se outros cálculos que mostraram, por exemplo, que a massa de uma partícula terá sempre um valor de 9,13 vezes 10 elevado a menos 31 kg, certo? Mas esse nós vamos comentar em outro assunto. Continuando então, o elemento químico urânio possui número atômico igual a 92. Sabendo que a carga elétrica do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, calcule a carga elétrica no núcleo e na eletrosfera de um átomo neutro de urânio. Vamos lá, vamos analisar algumas situações. Primeiro, se o número atômico ele é 92, quer dizer que eu tenho, então, 92 prótons, certo? Se o número atômico é 92, eu tenho 92 prótons. Nesse caso, o nêutron ele não possui carga elétrica. Então, a carga elétrica do próton ele vai definir o quê? A carga elétrica do núcleo. E como o elétron possui a mesma carga elétrica do próton, só que de carga oposta, no caso negativa, e mesmo número de prótons e elétrons, então nós teremos que a carga elétrica será. Então vamos lá então. Como que eu calculo essa carga elétrica? Então a carga elétrica será Q, que é igual a N, certo? Terá aqui um N vezes a minha carga elétrica elementar, beleza? Então qual o valor dessa carga elétrica? O meu Qzão, certo? Vai ser igual ao número de elétrons em falta ou em excesso, certo? Mas quem é esse número de elétrons em falta e em excesso? Nesse caso aqui vai ser o mesmo valor do número atômico, que é 92. E esse 92 eu vou multiplicar por quem? Pela minha carga elétrica elementar, que é 1,6, né, vezes 10, certo? Vou colocar aqui entre parênteses, que significa elevado aqui a menos 19, tá? Vou colocar aqui porque eu estou digitando agora com uma mão só, beleza? Vamos lá. Então, ó, nesse caso aqui, eu sei que Q é igual a 92 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, aqui eu terei um valor de carga elétrica que vai me dar quanto? Vai dar 1,47, certo? Ó, vai me dar aqui, ó, 1,47. Vou aqui elevar a 10 também, certo? E esse 10 aqui, ó, a mesma coisa. Ó, esse parênteses aqui, no caso, eu estou falando para vocês que é elevado a menos 17. E elevado a menos 17 o quê? Elevado a menos 17 Coulomb, beleza? Então, ó, nesse caso aqui, nós poderíamos dizer então que lá na eletrosfera, não, quem que está na eletrosfera? Está lá os meus elétrons. Então, o valor dessa carga elétrica lá na eletrosfera seria quanto? Seria de menos quanto? Menos 1,47. E nesse caso aqui, ó, vezes 10, beleza? Elevado aqui a menos 17, né? 1,47 vezes 10 elevado a menos 17. E nesse caso aí, eu poderia dizer que ainda a carga total, ela vai ser nula, certinho? Porque nesse caso, se o átomo é neutro, a carga elétrica vai ser igual à carga total. Portanto, seria aí uma carga total núcleo, certinho? Então vamos lá então, ó. O exercício pedia então que você calculasse o quê? Ele pedia que você calculasse a carga elétrica no núcleo e na eletrosfera. Temos que no núcleo 1,47 10 a menos 17 Coulomb e na eletrosfera o mesmo valor, só que negativo, 1,47 vezes 10 elevado a menos 17 Coulomb. Certinho? Então assim, pessoal, ó, espero que tenham compreendido e aguardo vocês aí até a próxima.